A Justiça Militar e a Polícia Militar do Estado de São Paulo não só discriminam as juízas e policiais femininas, como permitem o assédio moral e sexual contra elas dentro das instituições. Quem faz essa denúncia é a doutora Rosiane Pinheiro de Castro, juíza militar aposentada. Acompanha a juíza nesse nosso debate sobre esse assunto o advogado Fernando Pinheiro Pedro. Bom, doutora Rosiane, a senhora fundou até uma ONG, depois de ter sido aposentada, né, que chama Massacre contra as Minorias. Eu queria que a senhora explicasse a origem desse problema que a senhora teve. A senhora foi aposentada à força, segundo consta do próprio site, da história que a senhora conta, né? Queria que a senhora contasse um pouco dessa história, dessa discriminação com a qual eu abri o nosso programa de hoje. Em 94 eu tomei posse como juíza militar, lá no estado de São Paulo, junto à 4ª auditoria. Logo depois a minha antecessora se aposentou, ficando somente eu como juíza militar, mulher, em todo o estado de São Paulo. E começaram a surgir algumas questões em que eu não concordava. Primeiro, por ser mulher, a mulher tem sempre uma visão mais prática, mais pessoal, vamos dizer, de determinados assuntos, o próprio estupro, né? Às vezes, como mulher, eu via que o policial não era o estuprado, não tinha estuprado, e sim, ele era estuprado. Porque não é por eu ser mulher que nós não vamos ver determinadas coisas. E por ser a única mulher, começaram a me procurar algumas policiais femininas que estavam sofrendo todo tipo de assédio. Muitas assédio moral, outras assédio sexual, outras ambos os assédios, e geralmente com o mesmo desfecho. Ou seja, aposentadas por insanidade. Por insanidade? Sempre. A mulher, quando ela toma a decisão, ela resolve ir para frente, denunciar o caso. Isso não só é a nível São Paulo, porque a nossa ONG, ela abrange o Brasil inteiro. Inclusive, a procura tem sido tão grande que as Forças Armadas também já têm nos procurado. Então, essa ONG, ela está... As mulheres das Forças Armadas. E homens também que sofrem assédio moral. Gostaria até de aproveitar, então, já tocamos aí no nome da ONG, que a nossa técnica colocasse no ar o site da ONG, que é www.massacredasminorias.com. Quem frequentar aí o site poderá se comunicar aí com a diretoria, com a doutora Rosiane ou o doutor Fernando, que é o vice-presidente, para, enfim, tirar alguma dúvida ou expor o seu problema. O Fernando é o nosso consultor jurídico. Consultor jurídico e vice-presidente. Isso. Muito bem, e a questão que afeta a mulher é a discriminação e o assédio sexual quase sempre. E o homem? Qual é o problema que o homem enfrenta? Inclusive, eu vi aí na lista de colaboradores da ONG, e a própria presença do Dr. Fernando comprova isso, tem vários homens. Muitos. Né? Então, qual é a queixa dos homens? Na realidade, eu quis fazer uma ONG. A ideia foi, primeiramente, os direitos humanos do policial militar. E quando eu falo policial militar, eu falo praça, e hoje também eu falo das Forças Armadas. É importante falar que praças são soldados, cabos, sargentos, ou seja, os subalternos dentro os últimos na escala, da hierarquia, não os oficiais. Né? Uhum. O nível de assédio moral nas polícias e nas Forças Armadas está alarmante. Assédio moral é aquele... O senhor podia explicar para a gente, doutor Fernando? Juridicamente, vamos ver. Tem acontecido muito, o Sete, até a gente estava conversando um pouco antes do programa, é uma mudança de
filosofia. Primeiro, um fator novo. De uns 20 anos para cá, o volume enorme de mulheres que passaram a integrar as Forças Armadas e as polícias militares. Né? Sendo que nas polícias militares nós temos uma estrutura militar hierarquizada similar à das Forças Armadas, mas com uma função diferente. Enquanto que nas Forças Armadas você tem essa função hierarquizada, mas para momentos em que o país se vê ameaçado e na defesa da sua soberania, para períodos de guerra, de intervenção em larga escala, né? Na polícia militar, essa hierarquia muito rígida, ela é voltada para uma atividade administrativa, que é de policiamento, né? Para deter pessoas, né? Prender suspeitos, reprimir manifestações. Então, quando a mulher entra nessa hierarquia, a gente tem observado isso bastante, há uma reação cultural. Primeiro, um espaço que antigamente era um espaço dos machos, né, dos homens, ocupado gradativamente pelas mulheres. Segundo, um fato muito claro que tem acontecido em toda a vida corporativa empresarial, e não é diferente no Estado, o fato de indivíduos estarem hierarquicamente postos acima de mulheres e fazerem uso dessa hierarquia para assediar sexualmente, assediar moralmente o subalterno. Quando se trata de uma hierarquia militar, o assédio é mais forte, porque há por trás disso a disciplina. Né? E quando isso não acontece, o assédio passa a ser um assédio moral. Né? O assédio moral é justamente se utilizar da hierarquia militar para fazer perseguição, né, disciplinar. Prende o indivíduo, comunica faltas que às vezes o indivíduo não cometeu, ele vai ter que se defender, defende uma, de outra, na terceira, muda o comportamento dele disciplinar, isso faz com que ele seja sempre ameaçado de ser excluído da força, né? E isso traz para dentro do indivíduo, para dentro da casa do indivíduo, toda uma pressão, né, somada à própria atividade dele, que é uma atividade de lidar com a violência do dia a dia, que torna a vida dele insuportável. Agora, qual é o papel da mulher hoje nas polícias militares? O que elas mais fazem? Elas vão para a rua junto com os homens para o combate ao crime, ou elas fazem trabalhos mais administrativos, ou elas tratam de casos que envolvem mulheres? Qual é o papel mais, digamos, desempenhado pelas mulheres nas polícias militares? As mulheres hoje fazem qualquer coisa dentro da polícia militar. Elas têm competência para exercer bombeiro, rota, tático, elas estão em todas as unidades. Mas há algo que deve se chamar a atenção, porque geralmente as bonitas, elas são trazidas para dentro dos gabinetes. E vamos dizer, os padrões mais feios são colocados para trabalhar na rua, quando muitas não querem isso. E é ali que muitas vezes começa o assédio. Pela própria proximidade com o superior. Né? Exatamente. Tanto que, num dos processos que eu atuei, que foi uma das causas da minha aposentadoria, obrigatório, né? Forçada, por insanidade. A senhora foi aposentada por insanidade eu também? sou insana. E já, inclusive, é bom a senhora avisar para a gente, os telespectadores aqui terem em mente. Não, já estou com laudo de sanidade na bolsa, para não ter problema. Porque todas as mulheres, quando sofrem qualquer tipo de assédio, inclusive os homens também, assédio moral, também vão pela mesma. Nós temos um amigo. Com atestado médico e tudo? Nós temos um amigo, Sargento Mendes, por sinal, me autorizou a dizer o nome dele. Ele foi considerado insano, porque se rebelou contra o sistema, o comando. E... o laudo é importante explicar. O laudo de sanidade é o seguinte, é muito comum, porque o indivíduo passar para a reserva, ou ser aposentado por insanidade, passar para a reserva no serviço militar. Porque se dá um laudo em que o indivíduo está num estresse que o desqualifica para o serviço ativo. Então, quer dizer, a insanidade precisa ser vista, entre aspas, do ponto de vista do laudo psiquiátrico, é desqualificar o indivíduo, ou seja, ele está próximo a ter crises nervosas, tal, ou seja, que o desqualifica para a atividade mas o meu policial. É insanidade mesmo. Por julgamento. É inválida permanentemente.
para o exercício público. É transtorno afetivo bipolar com sintomas maníacos psicóticos. Isso foi motivado, quem que deu início, como foi dado início a esse processo? Justamente desse caso que eu comentei. Sim, a senhora estava defendendo... Eu estava com um caso, aliás, de um oficial superior que estaria assediando uma soldado, esposa também de um soldado, e esse caso veio parar nas minhas mãos, e eu condenei esse oficial superior, não por assédio sexual, nem moral, porque na justiça militar não há previsão legal para isso. Então, a parte do assédio, encaminhei para a justiça comum e fiquei com atentado violento ao pudor. Os crimes que me competiam, à época, a julgar. E esse coronel foi condenado. À época, os oficiais se revoltaram. Que fique bem claro que não é esse comando de hoje, né, que foi o comando de 2004, e foi feito uma armação para que eu fosse julgada ou declarada inválida permanentemente por um psiquiatra que nunca me viu, não me conhece. É um laudo de 3, 4 linhas, não tem histórico, não tem nada. E isso praticamente acabou com a minha vida, à época, porque eu fiz concurso. Né? Tinha sido recente, né, o concurso que a senhora fez? Eu fiz em 1993, tomei posse em 94. Eu fui para a Justiça Militar. Também já trabalhou na Justiça Militar há mais de 20 anos. Já trabalhava antes, né? Eu entrei com 18 anos na Justiça Militar. Por concurso público. Aliás, fui a primeira mulher administrativamente a trabalhar no Tribunal Militar. E o meu sonho era ser juíza militar. Então, eu fiz concurso à época para uma vaga. Estudei. Era o meu sonho. Sou filha de militares, né? Neta de militares. E aquilo, a época, enfim, o assédio moral que eu passei, eu cheguei a ter mais de 30 processos administrativos. A ponto de um determinado dia eu receber 5 intimações de uma só vez. Então, o assédio moral que você passa a sofrer, a pressão, a coação que você passa a sofrer, era um julgamento atrás do outro, os motivos dos mais absurdos. Um, porque eu não cumprimentei o presidente do Tribunal Militar numa solenidade civil. Até porque eu sou pequena, não dá para ver todo mundo. Pelo fato da senhora não ter cumprimentado o presidente? Foi uma solenidade, não solenidade, foi até uma... Isso gerou um processo administrativo? Gerou um processo administrativo. Foi numa... solenidade não, uma convenção da Polícia Militar. Teve em São Paulo, uma coisa totalmente civil, eu fui na parte da manhã. E realmente não dá para você ver todo mundo. E eu não sou militar, eu sou juíza de direito. Né? E não teria o porquê não cumprimentá-lo, mas realmente eu não vi, não sei onde ele estava. Então, só para dar um exemplo do que é o assédio moral. Por qualquer motivo, você passa a sofrer todo tipo de constrangimento, todo tipo de pressão. Houve tentativas de invasão, minha residência, está registrada inclusive na delegacia da mulher, e a ponto de realmente mexer com a minha saúde. Eu entrei em depressão, entrei em síndrome do pânico, eu não queria mais sair de casa. Se não fossem meus amigos. Né? Essa realidade, doutor Fernando, ela é observada pelo que a ONG já pôde detectar em outros estados também? É observado. Isso é comum? É comum. O grande problema, Sete, é a característica da hierarquia militar de 15 níveis, né, ou mais, que é posta hoje no serviço policial militar. Não deveria mais ser assim. Né? A Justiça Militar, pouca gente sabe disso, ela já foi criada, a Justiça Militar Estadual, ela foi criada no início do século XX,
justamente como uma forma de evitar os assédios morais aos quais os policiais militares eram submetidos na época. Na época eram as famosas milícias, né? Forças públicas, que eram submetidas a enormes arbitrariedades administrativas. Naquela época a punição incluía até chibata, né? Então criou-se uma justiça especializada até para tratar desses assuntos numa ação muito forte no início do século XX, até com o apoio do Supremo Tribunal Federal na época, né? Então foi uma conquista, né? De lá para cá, é lógico que as arbitrariedades mudaram tecnologicamente. Hoje a arbitrariedade é esse tipo de assédio de você lotar a ficha disciplinar de um indivíduo com uma série de comunicações de atos dos quais ele tem que se defender, a ponto dele passar parte da sua vida ativa se defendendo administrativamente, o que praticamente inviabiliza o seu trabalho, né? Somado a isso, há uma questão histórica. Com a queda do regime militar na década de 80, as polícias militares passaram a ser devedoras, né, de um débito social que diretamente não era voltado a elas, né? Então, a população, de certa maneira, enxerga na atividade policial militar uma atividade violenta por princípio. E a resposta que as instituições têm dado, né, principalmente na região sudeste, né, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, é, de início, condenar o indivíduo por suspeita, né, afastá-lo da atividade em qualquer entreveiro de rua, né, submetê-lo a uma investigação pelas corregedorias que foram criadas aí na década de 90, né, em cada uma dessas polícias, passar a investigar a vida desse indivíduo por qualquer irregularidade apresentada, com o intuito de dar uma satisfação à sociedade, né? Quer dizer, para nós que somos civis, a gente observa a polícia trabalhando, né, administrativamente, o comando reagindo e tal. Para o indivíduo que está sozinho nessa atividade e não conta nem com a opinião pública, nem com a mídia, nem com ninguém para defender os seus direitos, ele é absolutamente massacrado. Ele não tem uma assessoria jurídica, ele muitas vezes é preso administrativamente, incomunicável, né? E as prisões administrativas podem suceder a ponto de serem prorrogadas, né? Muitas vezes há casos de suicídio. Há casos em que o indivíduo fica absolutamente inabilitado, há acusações até de tortura, né? E isso, por um período anterior, inclusive, chegou a ser algo que se verificava com muita entonação. Tem reduzido aos poucos agora com esta figura jurídica do assédio moral, que era uma coisa que começou a ser observada nas atividades empresariais, mas que agora tem que ser efetivamente observada nas atividades públicas, principalmente nas instituições militares. O assédio moral é tão grave a nível dos praças, que já aconteceu de eu segurar um praça na minha casa, porque ele ia se suicidar. Uma outra vez, uma soldado, a mesma coisa. Porque o grau de estresse, o grau de abandono, porque chega um ponto que os praças, eles querem ajudar o colega, o companheiro, mas eles também se veem tolhidos, porque eles serão tão massacrados como. Medo da punição. Se eu, como que juiz, o outro sofreu. exatamente. Há uma síndrome, que é uma coisa importante, uma síndrome, a síndrome do espírito corporativo. Nós sempre acusamos, como cidadãos civis, as instituições militares de ter espírito de corpo. A reação de uns 10, 15 anos para cá, tem sido as instituições militares, em especial as polícias militares, mostrarem para Deus e todo mundo que elas não têm espírito de corpo. O resultado disso é nefasto para quem está na ponta da linha, porque o indivíduo fica desprotegido em qualquer circunstância na sua atividade diária. É muito interessante essa análise que o doutor Fernando faz, porque para a população em geral, a gente essa realidade não é mostrada. Não é mostrada, não é vista. A comunidade sempre exige da polícia a punição exemplar de quem comete violência ilegal, de quem, enfim, comete ilegalidades, dos policiais que participam de crimes, de lavagem de dinheiro, de roubo, etc, mas não sabe dessa realidade de isolamento dele frente a tudo, né? Total isolamento. E é importante observar uma coisa, Sete, de uns tempos para cá, você observe a atividade policial passa a ser cada vez, ao mesmo tempo que tecnologicamente ela tem evoluído,
a ação policial é cada vez mais branda, né? Puxa, está se respeitando os direitos humanos. Não é bem assim. O que está havendo, na verdade, é que o indivíduo está se protegendo na sua atividade. Evita-se o embate, porque não há cobertura, né? Quando há uma ação, por exemplo, de tropa de choque, como houve recentemente numa tentativa aí de invasão da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu acho que todas as TVs filmaram, os policiais cercados, né, apanhando. Se eles revidam, são violentos demais. Se revidam, são violentos. E o que é pior, cada reação que poderia se dar no direito, no dever de fazer prevalecer a autoridade do Estado, passa a ser punida, né? E o indivíduo ele não é punido com a decisão administrativa, ele é punido com o processo. Antes de você absolver ou condenar o indivíduo, você o pune com um processo. O indivíduo dorme, acorda, vai trabalhar na sua atividade policial no outro dia com um processo nas costas. Bom, nós vamos continuar discutindo esse tema no segundo bloco. Eu queria lembrar aos telespectadores que, se quiserem emitir as suas opiniões, suas críticas, suas sugestões sobre este ou sobre outros programas de entrevistas da TV Senado, que pode utilizar deste e-mail que está aí na tela, que é o entrevistas@senado.gov.br. A gente volta daqui a pouquinho. O Cidadania Debate retorna discutindo a discriminação contra a mulher e o assédio moral e sexual contra ambos os sexos nas polícias militares. O assunto está sendo discutido aqui no nosso debate com a doutora Rosiane Pinheiro de Castro, que é juíza aposentada da Justiça Militar de São Paulo, e com o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que é vice-presidente da entidade massacredasminorias.com. Bom, nós estávamos no primeiro bloco aí tentando identificar essas razões da criação da ONG, e aí chegamos aí a detectar como o soldado, o sargento, enfim, os policiais militares de baixa patente sofrem com as perseguições de vários tipos que ocorrem de cima para baixo, ou então da sociedade, que eles se sentem muito, ou ficam muito isolados quando sofrem um processo, um inquérito, porque ninguém apoia, né? Quer dizer, nem a mídia, nem a sociedade, nem os seus superiores, nem os colegas, porque também temem a mesma punição. Às vezes nem a vizinhança. Nem a vizinhança, né? Por medo de represália. Na realidade, nós pensamos nessa ONG como os direitos humanos do policial militar. Porque... que começou como uma discriminação contra a mulher, se descobriu que, exatamente, do ponto de vista de assédio moral, a coisa era se acontece com uma juíza, que não foi no meu caso, e eu fiquei completamente sozinha, abandonada a nível de colegas de profissão, eu falei, e os praças? Como ficam? E quando... daí já estavam me procurando praças que estavam sofrendo todo tipo de assédio moral. Quando falo praças, são homens também. E foi a nossa ideia criar essa ONG. A quem que eles podem recorrer normalmente, digamos? Um advogado é uma coisa usual, mas, por exemplo, Ministério Público, existe alguma outra entidade? A quem que um injustiçado pode recorrer? Um policial militar injustiçado? Você vê uma coisa, tem uma lei do Estado de São Paulo... Além da ONG, naturalmente. Tem uma lei no Estado de São Paulo de 74 que